Maravilhoso, santo e poderoso, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Números capítulo 25. Números capítulo 25. Amém. Números capítulo 25. Vamos lá? Todo mundo achou? Vamos lá então. A adoração a Baal-peor e o zelo de Finéias. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios aos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças, os príncipes do povo, e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, e a ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O 14. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas, da tribo de Simeão. E o nome da mulher midianita que foi morta era Gosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. E disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor,
e no caso de Gospe, filha do príncipe dos Midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Amém. Por favor, os irmãos podem se assentar. Eu, durante esta madrugada, eu estava, enquanto eu dormia, em sonho, eu recebia uma mensagem, e a mensagem que eu ouvia durante essa madrugada, enquanto eu dormia, eu ouvi uma voz que dizia assim: eu quero que você fale hoje sobre o zelo de Finéias. E por muitas vezes, durante a madrugada, essa voz, ela ficou falando sempre essas palavras: eu quero que você fale sobre o zelo de Finéias. Fale sobre o zelo de Finéias. E eu não sei o que Deus tem para dizer aqui sobre o zelo de Finéias, mas Ele tem algo para falar profundamente no nosso coração. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela diz que o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. E essa aliança Ele faz com uma pessoa ou um povo, mas como toda aliança, existe nessa aliança uma condição. E quando a condição é quebrada, obviamente a aliança é rompida. Então o Senhor, Ele fez uma aliança com o seu povo. Eu serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo. Não foi isso que Ele fez a aliança? Vós sereis o meu povo, e eu sereis o seu Deus. Enquanto vocês forem o meu povo, eu serei o seu Deus. Enquanto vocês me tiverem por Deus, a minha aliança está contigo. Mas a partir do momento que vocês romperem essa aliança, ou seja, deixarem de ser o meu povo, obviamente eu deixarei de ser o Senhor seu Deus. Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Mas um homem, quando rompe aliança com o seu Deus, ele não é mais nada. E aqui a palavra do Senhor diz que o povo de Israel começou a romper a sua aliança com Deus. Eles romperam a aliança com Deus. E qual foi a estratégia? Nós vemos aqui, irmãos, nós lemos aqui o capítulo anterior ao 23, nós vamos ler que essa foi a maneira que Balaque e Balaão, a estratégia que eles usaram para quê? Para justamente atingir o povo de Deus. Diz aqui a palavra do Senhor: aqui no capítulo de número 23, versículo número 27, disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, e te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus, que dali
amaldiçoeis. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Aí diz: Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Estou lendo 23, tá? 23, isso, 23. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Então, aqui a palavra do Senhor, ela diz assim, no versículo, agora sim, o 24, versículo 25: então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Aí entra o 25: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas de Moabe. Por quê? Porque havia um acordo entre Balaão e Balaque para que amaldiçoasse o povo de Deus. Mas como pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Como que pode um encantamento contra o povo que tem uma aliança com Deus? O que o Espírito de Deus está falando ao meu coração e ao seu coração, que se você tiver uma aliança com o Senhor, podem fazer encantamentos, podem fazer feitiçarias, podem fazer bruxarias, podem fazer o que quiserem contra você, magias, pode-se fazer o que quiser, mas não pode ser concretizado por causa da aliança que você tem com Deus. E sabe qual é a aliança que você tem com Deus? Se você for o povo dele e ele ser o seu Deus, você tem a aliança de Abraão, ou seja, você terá sobre você as bênçãos de Abraão. Como que pode amaldiçoar alguém que está debaixo da bênção de Abraão? Se a palavra de Deus fala assim: a bênção virá sobre ti e te alcançará, tem como não ser abençoado? Ou tem como amaldiçoar alguém que é abençoado? Tem como alguém maldizer alguém que é abençoado? Pelo contrário, sabe o que o Senhor Deus disse para Abraão? Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Quando alguém tem uma aliança com o Senhor, se alguém lançar uma maldição sobre você, esta maldição voltará para ele mesmo. Pelo contrário, se alguém te abençoar, ele será abençoado, e se alguém te amaldiçoar, ele será amaldiçoado, e não você, ele será amaldiçoado. É o que diz a palavra do Senhor. Você será bendito na cidade, no campo, será abençoado quando saíres e quando entrares. O Senhor te guardará, o Senhor te protegerá, Ele será contigo. A palavra diz: eu serei o teu Deus, e eu te tomarei pela tua mão direita, e eu te guiarei, eu serei a tua sombra e a tua direita, eu te cerco por detrás e por diante. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E somente com os teus olhos você olharás e verás a recompensa que tem o ímpio e a bênção que repousa sobre o justo, sobre aquele que tem aliança com Deus. Então, tudo está em torno da nossa aliança com o Senhor, do nosso concerto com o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor diz: o primeiro mandamento é esse: ouve Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, Ele é o único Senhor. Ele é um, não existe 2 deuses, mas existe um só Senhor, e Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Foi Ele quem fez os céus, a terra, foi Ele quem criou os mares, os oceanos, foi Ele quem fez as estrelas, foi Ele quem fez o homem. Tudo, toda a terra e todos os moradores e tudo que há na terra, a Bíblia diz, pertence ao Senhor. A terra, todos os homens e todas as coisas,
tudo é dele, tudo foi ele quem fez, e ele que é o Criador. Todas as coisas vieram a existir a partir dele, e antes dele nada se fez, e nada houve, nada existiu, porque ele é eterno, ele é o eterno, ele é o eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. Por isso que ele disse: vai passar os céus, vai passar a terra, mas a minha palavra não pode passar. Por quê? Porque ele é o princípio e ele é o fim, ele é o começo e o fim, e antes dele não existe, e depois dele não haverá. Ele é o Senhor. Esta é a aliança, é o concerto. Adorarás o Senhor teu Deus, somente a Ele prostrarás, somente a Ele darás culto. E quando nós temos essa aliança com o Senhor, e mantemos essa aliança com o Senhor, então nós somos vencedores. E ali diz assim: mas espera aí, este povo não tem fim, este povo é indestrutível. Ele disse: este povo é indestrutível, ninguém pode vencer este povo. Por quê? Por causa do Deus deles que luta por eles, o Deus deles que protege eles, o Deus deles guardam eles, o Deus dele é poderoso, e ninguém pode contra este Deus, e ninguém pode vencê-lo, e ninguém pode derrotá-lo, porque ele é o Senhor, e nada pode acontecer contra esse Deus. E este Deus, ele vem com este povo, e este Deus é o Deus desse povo. Então ninguém pode tocar nesse povo, ninguém pode amaldiçoar, ninguém pode derrotar, ninguém pode fazer mal nenhum contra esse povo, porque o Senhor, ele guarda. A palavra do Senhor diz: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, e Ele te livrará de todo o mal, diz a palavra do Senhor. É Ele quem te guarda. Confia no Senhor. Mas não tem nenhum jeitinho de destruir esse povo, não tem nada que possa fazer esse povo ser derrotado. Aí tem sim, tem uma coisa que faz esse povo ser igual a um povo qualquer da terra. Esses homens, eles não têm força nenhum, poder nenhum que não venha do seu Deus. Enquanto eles manterem a aliança com o seu Deus, de ser o povo de Deus, o Senhor será o seu Deus. Mas se eles romperem essa aliança, se eles quebrarem essa aliança, então o que vai acontecer? Vai acontecer que eles podem ser vencidos como qualquer outro povo. Então, a palavra do Senhor, ela diz que começaram a tentar este povo, começaram a trazer as filhas dos moabitas, pegaram as moças mais bonitas dos moabitas, moças que eram princesas, moças formosas, belas, bonitas. Então trouxeram essas moças para o acampamento dos filhos de Israel, e eles então começaram a se prostituir com essas moças. E eles se envolveram tanto com essas mulheres, que a única proposta que elas traziam para eles era que eles pudessem adorar o Deus delas. A única coisa é que elas tinham, a única missão dessas mulheres era desviar este povo do seu Deus, fazer com que eles quebrassem aliança com o Senhor e dissessem: agora nós vamos adorar outro Deus, agora nós também vamos servir outro Deus, nós vamos continuar crendo que o Senhor, Deus de Israel, é o nosso Deus, nós vamos continuar crendo que Ele é o Senhor, que Ele nos tirou lá do Egito, nos livrou de Faraó, mas também nós vamos passar a adorar os deuses dos moabitas, nós vamos até os seus altares, nós vamos colocar ali também sacrifícios, e vamos adorar
esses deuses, o Deus dos Moabitas. Então diz a palavra do Senhor: estas convidaram para o sacrifício dos seus deuses, e o povo foi lá, não só comeu as coisas que eram sacrificadas àquele ídolo, àquele Deus, como também passaram a inclinar-se diante desses deuses e passaram a adorar esses deuses. Nós temos que ver: inclinou-se aos seus deuses. Tendo Balaão fracassado na sua tentativa de afastar do Senhor os israelitas, ele aconselhou as moabitas a tentar separar os israelitas do seu Deus, seduzindo-os à imoralidade, ao culto sensual dos falsos deuses dos moabitas. E nós vemos que na tentativa de afastar o Senhor deste povo, não deu certo. Mas na tentativa de afastar o povo do seu Deus, nessa eles foram bem-sucedidos. Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus não existe nada mais importante do que o homem. Deus amou o mundo, a humanidade de tal maneira, mas de tal maneira, está em João 3,16, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou de tal maneira, mas Deus amou tanto o homem, e Deus ama o homem de tal maneira. O amor de Deus é tão grande para os homens, mesmo para o pecador, mesmo para o maior pecador. Talvez exista um pecador que não está dando a mínima para Deus, a mínima para a palavra de Deus, um pecador que não está nem se importando com Deus, com o que ele acha, o que ele pensa, o que ele fala. Eu não estou nem aí com Deus, eu vou fazer o que eu bem entender, eu sou livre e vou fazer o que eu bem entender, porque eu não amo a Deus, eu odeio a Deus, eu não gosto de Deus. Mas mesmo assim, a opinião de Deus a respeito dele é: mas eu te amo, ainda que você não me ame, eu te amo. Ainda que você me odeie, eu te amo. Ainda que você me deteste, ainda assim eu te amo. Eu posso não amar a sua prática, o seu pecado, eu não posso amar a sua iniquidade, eu não posso amar a sua maldade, eu não posso amar a sua prática pecaminosa, porque Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. O Senhor ama o pecador, e se aquele pecador se arrepender, o Senhor está disposto a recebê-lo, a abençoá-lo e a fazer uma aliança com ele. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais, ainda que os teus pecados sejam como o escarlate, ainda que sejam como o carmesim, eu vou te deixar você branco como a lã e alvo como a neve. Deus pode fazer isso? Deus pode, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Quem são estes de vestes brancas? Esses são os que lavaram e embranqueceram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi derramado para que as nossas vestimentas fossem alvas e resplandecentes, estivessem limpas de toda a condenação, de toda a maldição, de todo o engano, de toda a perdição. O Senhor nos ama. Ele nos ama, e o amor de Deus é incondicional. Aliança não, mas o amor é. O amor de Deus é incondicional. E quando alguém faz uma aliança com esse Deus, então Deus, Ele mantém a sua aliança. Pode o homem quebrar a aliança com Deus, mas o Senhor jamais quebrará a sua aliança com o homem. Na tentativa
de afastar Deus desse povo, o povo não é perfeito. Eu acho que Deus vai chegar uma hora que Ele vai se cansar desse povo, pensava esses homens, Balaão, Balaque. Eles vão ver que o homem ele é maldoso, Deus sabe. O homem é perverso, Deus sabe. O homem é falho, Deus sabe. O homem é ingrato, Deus sabe. O homem não leva as coisas a sério, Deus sabe. Deus sabe tudo a respeito do homem, porque Ele conhece o pensamento, o sentimento, o coração. Ele sonda, Ele esquadrinha. Antes que a palavra chegue à boca do homem, Ele já sabe até o que o homem vai dizer, porque conhece o seu coração e o seu sentimento. Deus não vai se enganar com ninguém. Deus não se engana com ninguém. A única coisa que o Senhor faz, Ele ama o homem. Ele ama o homem. E enquanto houve uma tentativa de afastar Deus do homem, do povo, foi inútil. Mas quando a primeira tentativa de afastar Deus, o homem de Deus, foi bem sucedida a operação. Foi bem sucedida. O que poderia colocar diante de Deus, que desviaria os olhos de Deus do povo, que Ele tinha uma aliança, para qualquer outra coisa? Não, porque os olhos de Deus estão sobre a face da terra. Os olhos de Deus estão postos na minha vida, na sua vida, no seu coração e no meu coração. Sabe para onde Deus está olhando agora? Para o seu coração. Deus não está olhando a sua boca, mas está olhando o seu coração, porque a Bíblia fala, antes que a palavra chegue à sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer, porque Ele está lendo o seu coração, observando o seu coração, assistindo o seu coração. Mesmo quando as suas orações não têm palavras, mas são apenas lágrimas e gemidos, o Senhor entende a sua oração e ouve. Por quê? Porque Ele está lendo o seu coração, Ele está lendo a sua aflição, Ele está lendo as suas lágrimas, Ele está lendo os seus gemidos. Ele conhece o seu coração, porque os olhos dele estão postos no seu coração. Mas às vezes, nem sempre os olhos do homem estão postos em Deus. O homem pode estar olhando para Deus, mas qualquer outra coisa que se coloque diante dele, ele até pode tirar os olhos de Deus para olhar para outra coisa. Por isso que Jesus disse: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro, porque é do coração que procede todo o mal na vida do homem. Aí Jesus disse assim: e os olhos do homem é a candeia da sua alma, do seu coração. Por quê? Porque o olho do homem é que ilumina o seu coração e a sua alma. Depende o que o homem coloca os seus olhos, o seu coração se enche de trevas. E conforme o que o homem coloca os seus olhos, o seu coração se enche de luz. Quando nós olhamos para o Senhor, o brilho, a glória, o resplendor do Senhor enche o coração e enche a alma. Mas quando nós olhamos para as trevas, aquelas trevas cegam o nosso entendimento, o nosso conhecimento, o nosso temor, cega a nossa comunhão com Deus, e nós então ficamos com a nossa aliança quebrada com o Senhor. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles adoravam o Senhor. O prazer deles era chegar diante dos sacerdotes e levar ali a sua oferta de expiação de pecado, levar a sua oferta de adoração e adorar o Senhor, e glorificar o Senhor, engrandecer o Senhor e dizer: não há outro Deus além do nosso Deus, não existe outro Deus como o nosso Deus. Mas de repente, quando viram aquelas lindas moças, aquelas moças que tinham uma única missão, a única missão delas
era desviar os olhos daqueles homens do seu Deus, que eles tirassem os olhos do seu Deus. Aparentemente, os olhos dos homens foram postos naquelas belas moças, mas por trás daquilo havia uma armadilha. Havia uma armadilha, e a armadilha era o altar dos deuses dos moabitas. Eles foram atraídos. É como um rato que é atraído para uma ratoeira, mas para atraí-lo para aquela ratoeira coloca-se um bom pedaço de queijo. Então ele não vai na ratoeira, ele vai no queijo. O que ele não sabe é que quando ele morder aquele queijo, aquela ratoeira vai desarmar na sua cabeça. Assim eram os homens, assim foram os homens, os filhos de Israel. E quando eles achavam que aquilo era apenas algo que lhe faria um bem, mas na verdade era uma armadilha para que a sua aliança com o Senhor fosse quebrada. E quando eles se viram, eles estavam adorando os deuses dos moabitas. E diz aqui a palavra do Senhor: juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Eles começaram a adorar o Deus dos moabitas, Baal Peor. E aqui o Senhor dá uma ordem para Moisés, dizendo: Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os. Esse versículo tem uma revelação da intensidade da indignação de Deus não contra o povo, mas contra os seus líderes, os seus cabeças. Por quê? Porque a aliança que o Senhor Deus tem, antes de ser com o povo, é com a liderança, é com os líderes, é com os líderes. Lá em Apocalipse, o Senhor dirige a carta a quem? Aos membros da igreja, aos membros da igreja. É isso que está escrito lá em Apocalipse? É isso? Não, ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja: eis que tenho contra ti. Ele não fala contra os membros, contra o povo. Eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Então é contra quem? Primeiramente, as lideranças. Por isso que o Senhor fala assim: quanto mais for dado, mais será requerido, será cobrado. Por quê? Porque a obrigação, a Bíblia fala: chorem sacerdotes, chorem ministros no altar, convoquem o povo para que santifiquem e consagrem ao Senhor teu Deus. Da onde que vem isso? A ordem do altar. E se aquele que está diante do Senhor, quem é que esteve diante do conselho do Senhor? Porque a Bíblia fala: quem não esteve diante do conselho do Senhor não está apto para ministrar nada sobre Deus. Para ministrar nada sobre Deus. Primeiramente, o Senhor está em busca de uma aliança, de fazer uma aliança, de um povo que faz aliança com Deus, e não de um povo que quebra a sua aliança com Deus. E aí a palavra do Senhor aqui ainda ela traz esse esclarecimento, dizendo assim: que foram executados por causa do seu comportamento escandaloso e abusivo, e porque foram omissos como exemplos de separação da imoralidade sexual e da idolatria. Por quê? Porque enquanto esse povo começou, ninguém foi lá. Os líderes, os príncipes,
eles deveriam ter tomado uma posição e dizer: oh, peraí, não façam isso. Vocês não lembram quando em Cades Barneia, que Moisés acampou ali o povo e pegou e disse: eu quero um líder, um príncipe de cada tribo, e vocês vão lá, espiem a terra e tragam a amostra dos frutos, para que o povo veja aquilo que o Senhor nos prometeu. E eles foram lá, espiaram a terra, pegaram amostras dos frutos, e quando eles voltaram, eles trouxeram uma notícia de tristeza, de pesar, de dor. E eles convocaram o povo e disseram assim: povo, desistam dessa terra, nós fomos enganados. Porque ninguém jamais poderá herdar essa terra, porque a terra é habitada por gigantes, o exército deles é fortíssimo, e as suas cidades são muradas até os céus. É impossível conquistar esse lugar. E eles ali incitaram o povo a irar-se contra Deus, contra Moisés, contra Arão, e o povo queria apedrejar Moisés, matar Moisés. De tamanho foi a ira do povo, porque 10 homens estavam influenciando aquela multidão, enquanto Josué e Caleb gritavam a toda força e diziam: não façam isso, porque o Senhor Deus está conosco e Ele nos dará esta terra. O Senhor nos prometeu. Vocês esqueceram o que Ele fez com o Egito, vocês esqueceram o mar vermelho que Ele abriu, vocês esqueceram os milagres, vocês esqueceram o quanto este Deus é grande, vocês esqueceram que este Deus pode qualquer coisa. Mas o povo fechava os ouvidos para que não ouvisse a voz desses 2 homens, e abriam o seu coração para ouvir a voz dos líderes, dos 10 príncipes que inflamavam o povo a irar-se contra Deus e a Moisés. E ali o Senhor trouxe um grande juízo, e muita gente morreu por causa disso. E aqui não foi diferente. Onde estavam os líderes? Onde estavam os príncipes? Onde estavam aqueles que o Senhor levantou e o Senhor ungiu e o Senhor capacitou para que levantasse e dissesse: não, povo, não façam isso, porque se tivessem feito isso, teriam livrado a sua própria vida, porque lá todos pereceram, aqueles príncipes pereceram, o povo todo pereceu. E o Senhor disse assim: de toda esta geração, eu só vou permitir que 2 homens dessa geração entrem na terra que eu prometi. Quer saber o nome deles? Josué e Caleb. Só. O resto, ninguém vai ver essa terra, ninguém vai tocar e pisar nessa terra. Eu apenas vou dar para Josué e para Caleb. Irmãos, quando nós nos colocamos do lado do Senhor, quando o Senhor nos chama e nos levanta, o Senhor nos levanta para que nós possamos ter autoridade da sua palavra, seja dentro da igreja, seja dentro da nossa casa, seja dentro de onde for. Por que que Eli e os seus filhos foram destruídos? A sua casa foi destruída, o seu ministério foi destruído, o sacerdócio desses homens foi destruído. Por quê? Por causa justamente que eles estavam cada vez mais distantes do Senhor, e não estavam nem nada preocupados com o que estava acontecendo. Se o povo tinha aliança ou não tinha, se o povo estava buscando estar separado para Deus, ou consagrando ao Senhor, ou não estava consagrando ao Senhor, não importa. O importante é que as coisas estão dando certo. O que está importando para muita liderança hoje é se o caixa da igreja está em alta. O que está importando muitas vezes se politicamente a igreja está conquistando, está avançando, e o que a igreja está fazendo, as grandezas para esse mundo. Mas na verdade, nós temos que abrir os nossos olhos para que a nossa aliança com o Senhor não venha se quebrar. E olha o que acontece enquanto está ali. A Bíblia diz que está ali Arão
Moisés e os sacerdotes estão diante do tabernáculo, e eles estão clamando ao Senhor, estão orando ao Senhor, porque por conta disso uma grande praga tinha descido sobre o acampamento, e já tinham morrido 24.000 pessoas por causa dessa praga. E nós temos que saber uma coisa: se o Senhor não estiver conosco, a praga estará sobre nós. Só tem uma maneira de nós vencermos: Salmo de número 91. Salmo 91. Tem gente que fala assim: Salmo 91 é salmo poderoso, salmo forte. Abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa aberto no Salmo 91, que o diabo nem passa na porta da sua casa. Vai nessa, porque eu já entrei em casa que tinha a Bíblia aberta no Salmo 91 e eu perguntei ainda se alguém já tinha lido o Salmo 91 naquela casa. Alguém falou: nunca tivemos curiosidade. Está aberto aí, mas... E nem que quisesse ler também não dava, porque estava tão amarelado, tão empoeirado e tão engordurado que não enxergava mais nada. Mas diz que é bom deixar aberto no Salmo 91. Tudo os mal, as coisas ruins saem da casa. Eu falei: então tá bom, então vamos orar. A hora que orou, manifestou uma legião de demônio. Falou: olha, gente, Bíblia aberta em Salmo 91 não traz sorte para ninguém. Não traz sorte para ninguém. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz assim, que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica a letra. É o Espírito que vivifica a palavra. E se você crer e tiver a unção do Espírito, a palavra vai ser o quê? Ela transforma uma espada. E a Bíblia fala: é espada de fogo. E quando você usa essa espada de fogo, aí sim a palavra é poderosa na sua vida. E diz aqui o Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste. O quê? Perniciosa. Da peste, da praga. É Ele que vai te livrar. E aquele povo ali, sem aliança com Deus, o que aconteceu? A peste, a praga desceu sobre eles. A praga visitou eles. E agora, quem pode se livrar desse mal? Quem pode se livrar disso? Aqui diz assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. E ali começou a haver uma mortandade. 24.000 pessoas já tinham morrido com aquela peste, com aquela praga. E ali Moisés convoca os sacerdotes, eles estão diante do tabernáculo, e aqueles homens clamam ao Senhor, e aqueles homens choram, e aqueles homens invocam o Senhor e dizem: Senhor, tem misericórdia, vai morrer todo mundo, todo o povo de Israel vai ser destruído por este mal, por esta praga, por essa peste. E somente o Senhor pode usar de misericórdia, somente o Senhor pode usar de compaixão. Porque diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 15: e Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Então, se Deus responde àquele que invoca, então o que nós vamos fazer? Vamos invocar o Senhor, vamos buscar o Senhor,
Vamos convocar o povo para buscar ao Senhor. Enquanto eles estão diante do tabernáculo, chorando, clamando, invocando, gritando desesperadamente para que o Senhor tenha compaixão e tenha misericórdia, o que passa diante dos olhos deles? No meio, eles estão orando, buscando, clamando para que o Senhor tenha misericórdia, e de repente passa um jovem, um príncipe, de braço dado com uma jovem moabita, que ele trouxe aquela moça para o acampamento, para a tenda, para que não somente ele, mas todos os seus irmãos se prostituíssem. Passa no meio de Moisés, passa no meio de Arão, passa diante do tabernáculo, dizendo: não estou dando a mínima para isso que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando. Se Deus gosta ou Deus não gosta, não estou nem aí. E a hora que ele passa diante daqueles homens que estão clamando e gritando, invocando ao Senhor, ele passa no meio e vai para a sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu. E não somente a ira do Senhor, mas a ira de Finéias também se acendeu no seu coração. Quem era Finéias? Era neto de Arão, era filho de Eleazar, filho de Arão. E ali ele levanta, e conforme ele levanta, ele passa a mão numa lança, e ele desce atrás daquele casal, e quando chega lá naquela tenda, ele atravessa aquela lança, e ele atravessa os dois como diz, né? Matou 2 coelhos com uma cajadada só, né? Uma paulada só matou 2 coelhos. E ali ele atravessa aquela lança naqueles 2 corpos, e ali eles ficam mortos, cravados na terra com aquela lança. E a ira do Senhor cessou. E a ira do Senhor cessou. E agora é o momento final, mas é o momento da palavra que o Senhor me deu nesta madrugada. O zelo de Finéias, que o Senhor Deus chamou aquela atitude do zelo de Finéias. O Senhor está em busca de pessoas zelosas pela sua palavra, zelosas pela aliança com o Senhor, zeloso pela bênção do Senhor, zeloso, irmãos. A palavra de Deus fala assim, que nós não podemos concordar. O que as pessoas fazem, nós não podemos concordar. Se nós concordarmos, nós seremos condenados juntamente com eles. Eu não posso obrigar as pessoas a não fazer aquilo, mas eu posso discordar. Eu discordo disso. Está discordado disso. A igreja ela não foi instituída quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Irmãos, Jesus não veio a esse mundo aqui para fazer política religiosa com ninguém. Ele não veio aqui para dizer assim: olha, fecha o olho e deixa o barco correr, vamos fazer aliança. Ele não está em busca desse tipo de aliança, não. Mas o Senhor está em busca de uma aliança com o povo, que seja como foi Finéias, zeloso com a sua palavra, zeloso no temor da sua palavra. Olha, por que Finéias fez aquilo? Por várias razões. Primeira, porque ele amava a Deus. Ele amava a Deus, e como amava a Deus, ele estava do lado de Deus. Segunda, ele fez aquilo
por amor àquela multidão. Por quê? Porque já tinham morrido 24 mil pessoas. E diz: vai esperar o quê? Morrer todo mundo agora por causa? Não. Nós podemos colocar um ponto final nisso hoje. Podemos fazer cessar isso agora. De que maneira? De que maneira? Vamos dizer que o nome do Senhor deve ser adorado e a sua palavra deve ser executada. Número 3, ele fez aquilo porque ele entendeu que ele estava ali para agradar a Deus e não para agradar os homens. Ele entendeu que o ministério dele era para servir ao Senhor. Ele entendeu que Deus estava disposto a ter aliança com o povo. E não importa, para Deus não importa se este povo é 10, se é 10 pessoas, ou se é 10 mil pessoas, ou se é 10 milhões de pessoas. Porque o que importa para Deus é a aliança que o povo tem com Ele e que Ele tem com Deus. O Senhor está em busca de um povo para que se faça uma aliança. E essa aliança é o selo da nossa comunhão com o Senhor. Nós devemos ser a única coisa que o Senhor fala sobre o zelo de Finéias. Porque o desejo do coração de Deus é que cada um de nós possamos ser como Finéias, zelosos na sua palavra, zelosos no temor a Deus, zelosos naquela aliança que um dia nós fizemos com Ele. E vamos manter essa aliança, e vamos permanecer firmes na aliança que nós temos com o Senhor. Zelou, o versículo 11, o versículo de número 11: Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira dos filhos sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles. Significa o quê? Que Finéias reagiu, ele reagiu diante daquela imoralidade, daquela idolatria que estava se propagando entre o povo de Deus, e que o seu zelo, ele foi pela honra de Deus. Ele fez aquilo para quê? Para que fosse restaurado a aliança com o Senhor. O que o Senhor Deus quer comigo e com você hoje aqui, irmãos, Deus não quebrou a aliança dele conosco. Deus não quebrou a aliança dele comigo, nem com você. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto. É a aliança. Está aí. Onde que está o sangue de Jesus? Está aí, ó, para você se lavar hoje, para você se banhar hoje. A aliança ainda está em pé. Eu posso ter quebrado a minha aliança com Ele, mas Ele não quebrou a aliança dele comigo. E nós devemos ser zelosos. Outra coisa, Finéias, ele fez aquilo uma evidência no seu amor à retidão, ao zelo de servir ao Senhor, de andar na presença do Senhor. Ele restaurou aquilo e chamou a atenção de todos ali para que os homens pudessem celebrar ao Senhor. Pessoal, vamos voltar para o Senhor, vamos nos render a Ele, vamos adorar a Ele, vamos sujeitar e submeter a palavra do Senhor. Nós estamos trocando a Deus pelo quê? Rapaz, você já viu essas moças como são bonitas? Elas são bonitas demais, tá bom? Então vamos fazer o seguinte:
Daqui uns 70 anos você volta a ver essas moças, como é que elas vão estar. Se estiver viva ainda, como é que vão estar? Se tiver com 100 anos aí, talvez esteja com bengala, não vai estar bonita desse jeito não. Mas daqui 70 anos você olha para Deus e veja como é que Ele está. Se Ele vai estar velho, de bengala, cabelo branco, pele enrugada, se Ele vai estar arcado, numa cama, cego, ou se Ele continua sendo o mesmo, na sua glória, no seu resplendor, na sua autoridade, na sua grandeza. Mas agora eu vou mais avante. Daqui 70 anos, tá bom, vamos pôr daqui 7.000 anos, aonde estarão essas mulheres? Ardendo em chamas do juízo, e o Senhor estará sentado no seu trono, na mesma grandeza, porque Ele é o mesmo e será eternamente o mesmo. Senhor absoluto, poderoso. Agora, volta para o Senhor, olha para Ele, porque Ele é o autor e consumador das nossas vidas, da nossa fé, porque o Senhor nos dará grandes justiças, grandes vitórias e grandes batalhas. E nós vamos orar, irmãos. O Senhor promete para Finéias. Depois disso o Senhor falou com Moisés e disse: Moisés, eu quero que você consagre Finéias numa unção especial de um sacerdócio perpétuo, que toda a sua geração e a sua descendência sempre tenham homens, sacerdotes, zelosos com a aliança que fizeram comigo. Irmãos, essa foi a bênção que ele chegou, que ele teve. O que o Espírito de Deus está dizendo hoje? Se você tiver essa aliança com o Senhor hoje, essa aliança estará na sua casa, estará na sua família, estará nos seus filhos, estará nos seus netos, estará na sua geração, porque esta unção ela vai impregnar a sua vida. Ela já está dizendo a respeito daqueles que ainda nem nasceram, mas que um dia virão a existir, mas já nascerão debaixo desta promessa, debaixo desta unção, debaixo desta aliança, debaixo desta raiz. Foi isso que o Senhor Deus prometeu e o Senhor cumpriu através da vida de Finéias. E é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Se você amar o Senhor, se você honrar o Senhor, se você servir o Senhor, se você hoje for zeloso com a aliança que nós temos com o Senhor, com certeza o Senhor terá uma bênção toda especial para mim, para você nesta noite. Toma posse disso hoje. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida, o seu coração. E a última coisa que eu quero encerrar, e nós vamos orar, que depois diz aqui a palavra: disse mais o Senhor a Moisés: afligirei os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram no caso de Peor, no caso de Gós, filha do príncipe dos Moabitas. Agora o Senhor está dizendo: manda o meu povo levantar e guerrear contra os Moabitas. Um dia você foi na terra deles e adorou os deuses deles. Agora levante-se, porque ele é o teu inimigo. Levante-se e destrua os Moabitas.
Você vai ter uma surpresa quando você vê aquelas moças bonitas puxando a espada e vir contra você, falar: agora eu vou matar você, porque você é meu inimigo. Não, você não vai me matar, porque eu é que vou te matar, porque o Senhor Deus está comigo e a força dele está sobre mim. Irmãos, aquilo que aparentemente vem para se aliar e ser nosso amigo, tenha certeza que é procedência muitas vezes maligna, e é para nós vencê-lo e não para nós sermos vencidos por ele. Ele vem com toda aquela sensualidade, vem com toda aquela bondade, aquela voz tão mansa, mas agora ele está do outro lado. Agora você se tornou inimigo de Deus e do seu povo. Por quê? Porque o Senhor se levantou para abençoar o seu povo. Deus quer abençoar você, irmãos. Deus prometeu fazer um povo mais abençoado do que todos os povos da terra, aqueles que confiar nele. Então Deus quer te fazer abençoado com todas as bênçãos espirituais. Deus quer te alcançar, bênçãos sobre bênçãos. Tem aliança com o Senhor, porque o Senhor vai dizer assim: olha, aquele que te amaldiçoar, que se atrever a te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. E aquele que for ousado para levantar as mãos e te abençoar, eu, o Senhor, eu o abençoarei. A bênção virá sobre ti e te alcançará. Abençoará você, a sua geração, a sua descendência. Vale a pena ter aliança com o Senhor. Vale a pena ser zeloso nessa aliança. Não abra mão, não troque por nada. Nada pode ser semelhante ao nosso Deus. Não troque por nada, mas refaça e renove a sua aliança com o Senhor nesse instante. Por favor, vamos colocar em pé. Feche os seus olhos. O zelo de Finéias. Que nós possamos nesse dia termos o mesmo zelo, o mesmo espírito de zelo que estava sobre Finéias. Por favor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e adore o Senhor agora. Diz a Ele que você o ama. Diz a Ele, peça perdão, se humilha, faça concerto com o Senhor. Peça perdão a Ele que você ouviu a palavra, ouviu o mandamento, você já leu, mas passou por cima como aquilo não fosse nada. Eu li isso na Bíblia, mas eu não concordo, eu não aceito, eu não quero que seja assim. Eu quero viver diferente. Talvez quantas vezes nós nos rebeliamos contra a palavra do Senhor, contra a aliança com Deus, mas que hoje nós possamos nos consertar com o Senhor, nos reconciliar com Ele e dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, a praga e a peste perniciosa, ela me cercará, ela me alcançará. Se não for ao meio-dia, será de noite, será de madrugada. Mas se o Senhor é comigo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Convide o Senhor para fazer parte da sua vida. Convide o Senhor para entrar na sua vida, para estar no seu acampamento. Convide o Senhor para estar na sua casa, na sua tenda. Convide o Senhor para que seja o Senhor da sua vida e da sua casa e da sua família. Peça perdão a Ele se nós não temos agido dessa maneira. Peça perdão a Ele se talvez nós estamos cedendo ao nosso inimigo, ao nosso adversário, que com toda a sutileza vem para nos enganar, vem para nos afastar do amor de Deus, da comunhão com o Senhor, do zelo, da aliança, da sua palavra, do seu mandamento, do seu testamento. Peça perdão ao Senhor, peça a Ele hoje, peça ao Espírito Santo que te capacite, que te unja, para que você possa manter
uma vida de santidade, de comunhão diante do Senhor, que você tenha apenas Ele como Deus e como Senhor da sua vida. Não terás outros deuses diante de ti, não se prostrarás, não adorarás, não te encurvarás e nem darás culto a eles, mas somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele buscarás, somente a Ele servirás, somente a Ele darás culto. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor como você nunca o adorou, sirva-o como você nunca o serviu, tema como você nunca temeu, ame-o como você nunca o amou. Que hoje a sua aliança seja uma aliança renovada, que você possa dizer: Senhor, eu quero ser o teu povo, para que o Senhor ainda continue sendo o nosso Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh meu Deus, somente o Senhor tem misericórdia e tem compaixão do teu povo, Senhor. Meu Deus, nos ajude. Se o Senhor for conosco, se a sua presença estiver conosco, nós vamos conquistar terras, nós vamos lutar lutas, pelejas, batalhas, nós vamos derrubar muralhas, nós vamos conquistar, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós queremos o Deus que se manifestou e se revelou ao seu povo no monte Sinai. Nós queremos a tua glória, a tua presença, o teu poder. Nós queremos que o teu poder esteja conosco, a tua presença esteja na nossa vida, e por onde nós formos, por onde nós caminharmos, a tua presença nos alcance, a tua bênção nos alcance, que o Senhor possa nos rodear. Oh meu Deus, que a tua sombra esteja sobre nós, esteja na nossa direita, que o Senhor possa nos cercar, que o Senhor possa se manifestar em nossas vidas, que o teu poder esteja sobre o teu povo, que a tua glória esteja sobre a tua igreja. Senhor, estenda as tuas mãos para curar os doentes, para libertar os oprimidos, para sustentar os fracos, os cansados, os abatidos, os necessitados. Senhor, visita o teu povo, meu Deus, batiza com fogo e com o Espírito Santo, traz dons espirituais para a tua igreja, aviva, Senhor, levanta um povo forte, restaurado, renovado, fortalecido, comprado, remido no sangue do Cordeiro. Oh meu Deus, traz a tua unção, traz o teu poder, traz avivamento para o teu povo e para a tua igreja, traz renovação para a tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, sopra neste lugar, enche esses corações, Senhor, renova, Senhor, cada vida que está aqui nesta noite. Traz o teu avivamento, traz, Senhor, a tua unção, traz, meu Deus, o teu livramento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de encerrarmos, coloque a sua mão no ombro de alguém aí, coloque da sua esquerda, da sua direita, coloque, profetize na vida dessa pessoa, levante a sua voz e diga assim: a bênção do Senhor virá sobre ti e te alcançará. Diz assim: o Espírito do Senhor descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá, e tu serás abençoado na cidade, no campo, quando entrares, quando saíres. O Senhor abençoará o teu pão, a tua água, Ele tirará de ti a tua enfermidade. O Senhor abençoará a tua figueira, a tua videira,
a tua oliveira, o Senhor abençoará a tua geração, a tua descendência, a tua família, a tua casa. O Senhor abrirá o seu bom tesouro e derramará bênçãos preciosas sobre a sua vida. Diz sobre essa pessoa, profetiza, diz assim: eu, o Senhor, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Diz: não temas, porque o Senhor é contigo. Não te apavores, porque Ele é o teu Deus. Agora diga: mantenha a tua comunhão e a tua aliança com o Senhor, e Ele será sempre o Senhor teu Deus. Amém? Graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém? Aleluia.